mensagem. Saudações, eu sou Augusto do canal Senhor Talmide e venho aqui para trazer um estudo que na verdade já é antigo, do ano 2015, mas que na época fez muita repercussão no meio cristão. Era sobre um papiro que dizia que Jesus era casado. Na verdade, esse papiro já era conhecido antes mesmo da autenticidade ser comprovada pela Universidade de Harvard. O Vaticano, na época, ele questionou a respeito da autenticidade desse papiro, mas quando veio a comprovação, passou a ser considerado o material e também essa possibilidade que ninguém aventou na época, que diz as fontes judaicas a respeito da condução de um judeu, né, do comportamento. Né? Jesus, a narrativa evangelística, diz que ele era judeu. E mais do que isso, a narrativa também diz que ele era rabino. Né? O tratamento que se dá em diversas passagens da narrativa cristã era que ele ministrava até mesmo dentro de sinagoga. Tá? E o tratamento era como rabi. Né? Inclusive, há uma passagem que diz que um dos líderes de sinagoga da época, do primeiro século, Nicodemos, a respeito de Jesus, o tratando como rabino, como mestre. Então, a gente vai ponderar a respeito desse assunto, fazer uma análise sobre, trazendo, né, algumas evidências, algumas fontes judaicas que diz a respeito de como um rabino deve se comportar, né? Se um rabino tem que ser casado ou não. Né? Vamos ver o que diz o Talmud, o que diz a Halahá e o que diz os Hazal, abençoados sábios. Então, eu queria até mesmo iniciar mostrando aqui o papiro. Tá? Na verdade, é um papiro. Como eu disse a vocês, contestado pela Igreja Católica inicialmente, mas depois que a Universidade de Harvard atestou sua autenticidade, viu que não era uma fraude, né? E até mesmo houve um tratamento no papiro para recuperar pigmento original. Aqui é o que está interessante para nós no momento, seria a quarta linha do manuscrito, são algumas linhas, o papiro é muito pequeno, né, do tamanho, um fragmento apenas, né, mas o que está interessante é a quarta linha que diz, Jesus disse a eles, minha mulher. Na quinta linha ele diz, ela será capaz de ser minha discípula. Né? É o que está interessando para nós. Também, é lógico, que na outra face está pior o estado do manuscrito, está totalmente ilegível, mas o manuscrito traz um testemunho que é diferente daquele que nós estamos acostumados a ouvir da posição da igreja a respeito de Jesus, de que ele teve uma vida asséptica, uma vida totalmente abstêmica, tá? E que se entregou totalmente ao seu ministério. Né? E que não teve realmente mulher e muito menos filho. Mas vamos ponderar a respeito do comportamento judaico, da visão judaica, e principalmente o que diz a respeito de um comportamento, como deve se comportar um rabino. Tá? Um assunto que eu até publiquei nos debates aqui na internet, que foi o papiro antigo que diz que Jesus era casado, foi atestado por especialistas da Universidade de Harvard como autêntico. O destaque é uma figura do manuscrito, medindo de 4 a 8 centímetros, escrito em copta, que é uma das línguas de redação das comunidades cristãs da época.
era o grego koiné, o copta, tá? Que era uma das línguas adotadas em comunidades cristãs. Entre os séculos de 6 a 9 foi datado esse manuscrito. Foi doado por um colecionador anônimo em 2012 a Harvard Divinity School para pesquisas. O jornal do Vaticano, L'Osservatore Romano, declarou na época que o papiro era uma farsa, juntamente com outros estudiosos que duvidaram da sua autenticidade, baseando-se em sua gramática pobre, texto borrado e origem certa. O teste em radiocarbono, a composição química do papiro, a análise do pigmento da tinta, o estilo literário foram testados e comparados com outras relíquias, como o fragmento do Evangelho de João. E comprovado, né, a obra como autêntica e antiga pelos especialistas de Harvard. O papiro não diz que ele tinha filhos, só diz que ele era casado, como todo rabino judeu, tem que ser, segundo o que determina o Halahá. O Evangelho diz que Jesus, ou Yeshua, era rabino. Não ser casado e ser rabino é uma contradição, pois jamais Jesus iria ser aceito e respaldado em uma sinagoga para ministrar qualquer palavra. Assim diz, é o que está aí nos testemunhos do Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 15 a 16, e também o versículo 44. Essa questão de Jesus ser casado foi omitida pela Igreja para justificar o celibato clerical. O catolicismo não quer dividir seus bens e propriedades com ninguém. Por isso, o padre não pode casar. Entretanto, talvez o principal motivo seria a divinização do personagem Jesus, pois a necessidade de se casar estaria reservada aos anseios e às necessidades, ou seja, e às vontades da natureza de um homem comum. O versículo em que Jesus diz que são bem-aventurados os que se fazem eunucos pelo reino de Deus é de caráter duvidoso. Isso está relatado em Mateus, capítulo 19, versículo 12. Pois contradiz o mandamento que reza o homem gerar descendência na terra. É o que está relatado em Gênesis, capítulo 1, versículo 28 e Gênesis, capítulo 9, versículo 1. A ascese é uma prática de abstinência sexual irrestrita, incluindo a ausência de masturbação. Essa prática foi principalmente difundida por filósofos gregos na antiguidade, no intuito de mortificar o corpo para assim libertar a psique, ou seja, a alma, imortal da sua prisão fenomenal, ou seja, material. Será que Jesus, sendo judeu, realmente ensinou um costume de filósofos e sofistas gregos? No entanto, segundo a Torá e o judaísmo, o homem que tem condições de ter filhos e morre sem os ter, morre em transgressão. Esta instrução se trata de um ensinamento antijudaico e seria um escândalo entre os judeus da época. Bom, no judaísmo é obrigatório o casamento, a ketubá. As letras são kaf, tav e bet, que quer dizer escrita no sentido de contrato matrimonial. Bom, a primeira condição é que o casamento é uma das brachot, ou seja, bênçãos, né? A segunda é que a ketubá, ou seja, o casamento, é uma ordem. Está no terceiro tratado que consta na Mishnah, chamado Nashim, que diz respeito às esposas e às mulheres. Essa determinação também consta no Tofetztah, suplemento da lei oral compilado no segundo século da Era Comum, e no Talmud. Terceiro motivo é porque faz parte do modo de viver judaico, a halahá. O quarto item, né, a ser questionado é que o judeu que se casa e não tem filhos pode incorrer em karet, ou seja, ser cortado do livro da vida de Hashem. Este é o sétimo tratado e quinta ordem do Kedushim, do Mishnah,
o Carete, apesar de conter uma lista de 36 pecados puníveis pela Torá, julgados perante uma corte de justiça humana, o Sanhedrin, no passado, existem as transgressões que somente serão julgadas no tribunal do Eterno. Entre elas é o de não se casar e gerar descendência na terra. O casamento é de vital importância no judaísmo. Abster-se de casamento não é um ato considerado sagrado, ao contrário do que é ensinado em algumas outras religiões, como o cristianismo. Pelo contrário, é considerado um ato contra a natureza do homem, o homem que foi criado, né, para a mulher, em Gênesis 2, versículo 18, e também é um ato contra a vida, que está relatado em Gênesis, capítulo 1, versículo 28, e Gênesis, capítulo 9, versículo 1. O Talmud diz que um homem solteiro está constantemente pensando em pecado e vulnerável a ele. Está em Provérbios, capítulo 7. Bom, sobre os rabinos serem casados, o Talmud fala que um rabino, né, foi apresentado a um jovem rabino solteiro. O rabino mais velho disse ao jovem para não entrar em sua presença novamente até que viesse a se casar por causa do grau da sua impureza. No judaísmo é necessário que um rabino seja casado para ter autoridade espiritual e, pela sua experiência conjugal, dar aconselhamentos matrimoniais. O casamento não é apenas um ato, principalmente com a finalidade de procriação. As fontes tradicionais reconhecem que o companheirismo, o amor e a intimidade são as principais finalidades do casamento, observando que a mulher foi criada em Gênesis, capítulo 2, versículo 18, porque não é bom que o homem esteja só, e não porque ela era necessária para a procriação. A idade mínima para o casamento, sob lei judaica, é de 13 para os meninos e 12 para as meninas. No entanto, o quidushim, o noivado, pode acontecer antes disso. Era uma prática nos tempos medievais. O Talmud recomenda que os pais casem seus filhos quando eles cheguem à puberdade, mas muitas comunidades judaicas adiam o casamento até a idade de 18 anos, ou em algum lugar entre 16 a 24 anos. É colocada a pressão física e mental desnecessária sobre a juventude judaica e, muitas vezes, a rebeldia leva-os a pecar. Bom, aqui tem as fontes, né, do Talmud, a Mishnah, o Kiddushin, tá? Também foi matéria do G1, o papiro, né? E algumas outras informações, mas eu dei uma resposta para uma pessoa chamada Alex Faustino, na época, né, em 2 de novembro de 2015, e eu respondi da seguinte maneira: é difícil para o cristão contemporâneo aceitar isso. No entanto, os cristãos antigos, como os ebionitas, os gnósticos, os elracitas, afirmavam que Jesus era casado e tinha filho. Veja que o estudo acima mostra que há forte contradição com o costume judaico. Embora fontes judaicas apontem Jesus como pertencente a uma sede de linha heterodoxa, daí a fusão de uma prática grega. Os Notzerim, essa informação de que os cristãos antigos eram chamados nazarenos, está em Atos dos Apóstolos, capítulo 24, versículo 5. Estes tinham muito em comum com os essênios, que era um grupo monástico e asséptico. Muitos membros procuravam não se casar. Muitas procuravam não se casar. E praticavam ascese, ou seja, a abstinência dos prazeres carnais, como forma de purificação espiritual. A partir do século IV da nossa era, uma frente encabeçada pelos alexandrinos tornou a escola paulina como base doutrinária e dogmática. Com isso, a nova ortodoxia cristã fixou os conselhos de Paulo sobre a ascese.
bem como a sua relação com a imagem da pureza divina de Cristo. Então, essa seria a explicação de que a igreja encobertou o fato de que Jesus poderia ser casado. Tá? Apesar que eu coloquei também uma contraposição de que, se Jesus pertencia à seita nazarena, os Notzerim, tá? Que era uma seita de linha heterodoxa, né? É bem provável de que eles tenham pegado o exemplo dos essênios, que era um grupo que costumava a não se casar, né? Eles não se davam em casamento, e até mesmo por uma questão dogmática deles, doutrinária deles, ou seja, eles achavam que permanecendo solteiros e se controlando, tá? Controlando a sua mente, seu corpo, eles poderiam chegar a uma condição de purificação por ascese, ou seja, a abstinência, como eu falei para vocês, de uma prática grega entre sofistas e filósofos. Eles praticavam isso como uma forma de purificação espiritual, a abstinência dos prazeres carnais. E não é só sexual, pessoal, é também de jejum de comida, tá? E de bebida. Então é isso, pessoal. Eu queria deixar essa informação e que vocês comentem a respeito dessa polêmica informação. Será que Jesus era casado, ele mesmo sendo rabino? Está aí as informações que eu peguei de fontes judaicas de que isso é uma contradição. Tá? Inclusive, não só por ser a pessoa ser rabina, a parte da autoridade espiritual e o reconhecimento. Tá? Aí você vai pegar várias contradições de Nicodemos, que era uma pessoa até citada no Talmud, tá? Em fontes judaicas, como dos sábios, uma pessoa que foi líder de sinagoga no século I, que era a época de Jesus. Ele deu um tratamento a Jesus de mestre. Ele considerou Jesus como um rabino. Tá? Daí, para vocês fazerem as suas ponderações a respeito do assunto, que é um assunto até polêmico, mas que, com isso, Jesus pode perder uma natureza divina. Porque nós sabemos que o casamento atende os anseios do homem, os anseios que todo homem tem, tá? De formar uma família, de ter um relacionamento, sobretudo sexual. Tá? Então, para vocês meditarem a respeito do assunto, e me despeço a todos vocês com um shalom.